Diferença entre orar e rezar. As vãs repetições. Assim como bem atestam o Aurélio, o Michaelis e todos os dicionários da língua portuguesa, os termos orar e rezar são sinônimos. É importante notar, aliás, que essa duplicidade de termos que expressam uma mesma realidade é bem característica da nossa língua pátria. Em inglês, por exemplo, o verbo to pray significa exatamente o mesmo, orar ou rezar, tanto faz. Em italiano, usa-se a palavra pregare, que poderia ser traduzida como suplicar e que tem o mesmo sentido de orar ou rezar em nosso idioma. No desenvolvimento do português, esta língua tão complexa, surgiram muitos termos sinônimos como andar e caminhar, experimentar e experienciar, trabalhar e laborar, alimentar e nutrir, orar e rezar, etc. De fato, não há absolutamente nenhuma razão para se diferenciar radicalmente os termos orar e rezar. Na Santa Missa, por exemplo, o sacerdote tanto usa a expressão oremos, quanto, na oração dos fiéis ou na homilia, pode dizer rezemos. Infelizmente, porém, de algum tempo para cá, muitos pastores andam imaginando que têm autoridade para mudar a língua portuguesa e, por conta própria, vem ensinando às pessoas simples e despreparadas que existe uma grande diferença entre orar e rezar. E assim, sem pensar, grande parte dos nossos irmãozinhos afastados assume essa ideia equivocada. Pior, como de costume, consideram-se os únicos entendedores da Bíblia Sagrada. Essas pessoas são rápidas em nos acusar por conta deste assunto. Criou-se a esdrúxula ideia de que rezar seria repetir vãs palavras, enquanto que orar seria verdadeiramente falar com Deus. Analisaremos bem a questão a seguir. Antes, vejamos o que a própria Escritura tem a dizer sobre questões como esta. Esses tais demonstram um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca das palavras, que resulta em inveja, brigas e atritos constantes. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4. Como vemos, esse tipo de controvérsia sobre palavras não é nenhuma novidade. Voltemos à questão: por que se apegam alguns a essa grande diferença 100% inventada entre palavras que sempre foram e continuam sendo, na realidade, sinônimas? O que alegam, como já dissemos, é que rezar seria uma vã repetição de palavras decoradas, feita mecanicamente, enquanto que orar seria falar a Deus daquilo que vem do coração, com entrega, com verdade, fé e amor. Para um fiel católico, entretanto, desmontar esta construção falsa e muitas vezes maldosa é bem fácil, simplesmente porque é desprovida de qualquer base sólida. Vejamos. Admitimos que o termo orar pode ser preferido por certos autores para significar as orações espontâneas, e rezar tenha sido mais utilizado com enfoque na sua raiz semântica latina recitare, que significa recita. Isso, porém, não é e nem foi nunca regra geral, e para confirmá-lo basta demonstrar que o vocábulo orar deriva do latim orare, cujo sentido original é exatamente o mesmo, isto é, pronunciar uma fórmula ritual, uma súplica, um discurso, além de significar também, exatamente do mesmo modo que o recitare, o pedir, rogar, pleitear, advogar. Estas acepções estão presentes nos cognatos oração, do latim oratione, e orador. Todavia, ambos os verbos orare e recitare, justamente por influência do latim eclesiástico, especializaram no sentido de súplica a Deus. Mais além, não é verdade que os católicos só podem se utilizar de oração pré-definidas para falar a Deus. Todo católico pode e deve elevar suas próprias orações espontâneas ao Criador, usando as palavras que lhe vêm ao coração, para pedir, louvar, dar graças e falar a nosso Senhor como quem fala a um dileto amigo. Como o próprio Jesus Cristo o ensinou. O uso das fórmulas prontas sempre serviu e serve como uma espécie de guia para orientar quanto à maneira correta de falar a Deus, conforme nos instruiu o próprio Senhor Jesus Cristo, quando um dos discípulos lhe perguntou como deveriam orar, conforme Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 4, e em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 14. Ele não respondeu: falem como quiserem, digam as palavras que lhes vierem ao coração. Não, o que o Senhor fez foi ensinar a oração do Pai Nosso, dizendo com muita clareza: quando orardes, dizei assim:
O Filho de Deus e Salvador da humanidade pessoalmente ensinou uma fórmula predefinida para que nós pudéssemos compreender o que é mais importante pedir a Deus e em que ordem e de que maneira devemos fazê-lo. Por meio desse modelo, Jesus nos ensinou como devem ser as nossas orações e como elas se tornam aceitáveis a Deus, nosso Pai do céu. Vemos que pode ser muito útil, então, usar as fórmulas prontas como orientadas para os nossos momentos de oração. Foi assim que o Cristo nos ensinou, e isso não quer dizer, de modo algum, que nossa oração será feita mecanicamente, sem entrega, sem verdade, sem devoção, sem amor. O X da questão. Como sempre, quando discutimos com evangélicos, não podemos encerrar a questão sem entrar no argumento bíblico. Está na Bíblia. Não está na Bíblia. Onde é que está na Bíblia? É o que invariavelmente ouviremos como resposta. E ao tentar esclarecer esta questão específica, há um argumento que virá inevitavelmente, em algum ponto da conversa. A citação do texto do Evangelho de Mateus. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. A tradução citada é do protestante português Ferreira de Almeida, das versões corrigida e revisada, ou revisada impressa bíblica, as mais usadas pelos evangélicos. Outras versões trazem traduções diferentes, e existe no mínimo uma controvérsia em se usar a expressão vãs repetições. Neste nosso estudo, entretanto, o que realmente importa, mais do que as diferenças entre traduções, é saber o que verdadeiramente diz o texto sagrado. Finalizemos então o assunto da melhor maneira possível, analisando o texto bíblico original em grego. O vocábulo-chave aí é polilogia, que se pronuncia polilógia e se traduz da seguinte maneira. Poli quer dizer muito, bastante, em grande número. Lógia quer dizer palavra, discurso, descrição, linguagem, estudo, teoria. No contexto em questão, o termo está mais diretamente relacionado ao sentido da palavra. Polilogia, portanto, quer dizer algo como tagarelice, falatório, verborragia, prolixidade. Como vemos na fiel tradução desta passagem, dificilmente cabe a expressão vãs repetições tão alardeada. Outro ponto importantíssimo é compreender que Jesus diz que não devemos falar muito, multiplicando as palavras, do mesmo modo como fazem os pagãos. Atenção, não devemos orar do mesmo modo como fazem os pagãos. É claro que os pagãos não recitavam salmos, nem as orações dos judeus e muito menos o Pai Nosso, que o Senhor mesmo ensinou aos seus discípulos. Se o fizessem, seriam recriminados? Certamente que não. Agora, se rezar fosse o mesmo que usar de vãs repetições, no sentido de repetir as mesmas palavras, então Jesus mesmo rezava, como vemos no Evangelho segundo São Marcos, que mostra o Cristo falando a Deus no jardim de Getsêmani antes de Judas o trair. E, afastando-se de novo, orava dizendo novamente a mesma coisa. Marcos capítulo 14, versículo 39. Se esta cena se passasse no Brasil hoje, certos pastores diriam que Jesus estava cometendo um erro, rezando em vez de orar, usando de vãs repetições. Isso acontece porque muitos memorizam a Bíblia, mas poucos entendem o seu contexto e seus significados realmente profundos. Além disso, certas comunidades ditas evangélicas procuram valorizar sempre as diferenças, por menores que sejam, aumentando cada vez mais o fosso da separação entre cristãos. Ainda pior, querelas fúteis como esta servem de pretexto para alimentar a confusão entre os que buscam o verdadeiro cristianismo. Acentuando as diferenças, seja no culto ou nas palavras, imediatamente se identificam como crentes ou evangélicos e se distanciam de católicos e ortodoxos. É uma tática inteligentemente adotada para crescer e prosperar, levar os ingênuos a acreditarem que somente eles são os detentores da salvação e da verdade divina. Somente eles é que conhecem o sentido das palavras, quando a realidade é o exato oposto. Além de tudo, sejamos francos, quantos falsos profetas, que já conhecemos tão bem, são verdadeiros mestres da oratória, gênios de belos discursos? Dizem que oram e berram elaboradas palavras diante da assembleia deslumbrada, mas suas vidas estão repletas de podridão,
luxúria, ostentação, idolatria ao dinheiro e às riquezas. Já uma certa Madre Teresa de Calcutá era tímida no falar, assim como Irmã Dulce dos Pobres e Frei Damião, apenas para citar alguns exemplos bem conhecidos. Todos esses diziam rezar, e suas vidas foram exemplos de caridade cristã. Quem se atrevia a dizer que essas pessoas não rezavam com o coração, com a fé e grande amor a Deus? Para finalizar, observemos o Salmo, capítulo 135, versículo 6, que reproduziremos agora. Fizemos questão de usar a tradução protestante da Ferreira de Almeida. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. E assim prossegue a oração do salmista, repetindo sempre a mesma fórmula, de novo e de novo, até o final dos 26 versículos. Assim também é que cai por terra definitivamente o argumento de que os católicos usam de vãs repetições nas suas orações, junto com a suposta importante diferença existente entre os termos orar e rezar. Tanto rezar quanto orar podem englobar todos os gêneros de súplicas a Deus, desde aqueles de repetição e agradecimento até as orações de louvor e glorificação ao Criador. E não estamos aqui a tratar de nenhum segredo. O leitor pode comprovar esta simples realidade através de breve pesquisa virtual. Tudo o que precisamos fazer é deixar de dar ouvidos àqueles que consideram donos da verdade e buscar a vontade de Deus com amor soberano, pureza de alma, fé desapegada e absoluta sinceridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.